Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor social, moral ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amato Faneca e este é o Direito às Claras. Aqui há 2 semanas falamos sobre o regime de férias e alguns pontos referentes ao regime de férias aplicáveis à generalidade dos trabalhadores. Sabiam que este regime não é aplicável aos funcionários públicos? Os funcionários públicos têm um regime especial referente à sua relação laboral com o Estado, com a administração do Estado, com a administração pública, que está regulada na Lei de Bases da Função Pública, que é a Lei 26/22, de 22 de agosto. Então, o que é que diz esta lei sobre o regime de férias dos funcionários públicos? Há uma série de fatores que são comuns à generalidade dos trabalhadores e aos funcionários públicos. E vamos começar pelos pontos comuns. 22 dias úteis de férias. Férias vencem-se no dia 1 de janeiro de cada ano civil e reportam-se ao ano inteiro de trabalho prestado anterior. No ano da contratação ou da cessação do contrato, portanto, anos em que não perfaça um ano inteiro de prestação de trabalho, deve-se contar 2 dias úteis por cada mês efetivo de trabalho. Todos estes fatores, todos estes itens referentes ao regime de férias são semelhantes em relação aos trabalhadores na generalidade e dos funcionários públicos. Mas há algumas prerrogativas que os funcionários públicos têm nesta Lei de Bases da Função Pública e obrigações que a generalidade dos trabalhadores não tem. Uma benesse que os funcionários públicos têm e que a Lei Geral do Trabalho não traz para a generalidade dos trabalhadores. Os funcionários públicos ganham 3 dias úteis de férias a mais, aos 22 dias úteis comuns que todo mundo tem, a cada 10 anos completos de trabalho. Portanto, um funcionário público que tenha 10 anos de trabalho, em vez de 22 dias úteis de férias, passa a ter 25 dias úteis de férias. Naturalmente, se tiver 20 anos a trabalho da função pública, portanto, a exercer uma função pública como funcionário público, passa a ter 28 dias de férias. Portanto, o que a Lei de Bases diz é que a cada 10 anos completos de trabalho, adiciona-se 3 dias úteis de férias naqueles 22 dias úteis que os trabalhadores e os funcionários públicos têm em comum. Aqui uma diferença que esta nova Lei Geral do Trabalho é que veio trazer. O funcionário público vê as suas férias afetadas pelas faltas ao trabalho. Portanto, as faltas no trabalho têm um impacto direto nas suas férias. Isto era também um ponto comum à luz da Lei Geral do Trabalho anterior. Na Lei 7/15 também fazia-se reverter alguns efeitos nas férias decorrentes das faltas. Nesta nova Lei Geral do Trabalho, estas condições desapareceram. Portanto, já não há nenhum efeito direto nas férias referentes às faltas dos trabalhadores. Nos funcionários públicos continua a haver este efeito direto. Ou seja, as faltas dadas pelos funcionários públicos são descontadas no período de férias que ele tem. Outra restrição que os funcionários públicos têm e a generalidade dos trabalhadores não tem. As férias só podem ser repartidas, no máximo, por 2 períodos. Portanto, o funcionário público não pode, como a maioria dos trabalhadores faz, por exemplo, olha, tenho um feriado longo, então vou tirar 3 dias de férias, que é para ficar uma semana inteira de férias. E depois, daí a um mês, vou tirar uma semana de férias. E depois, daí a 3 ou 4 meses, vou tirar 10 dias de férias, até por fazer os seus 22 dias úteis. A generalidade dos funcionários pode fazer isso se tiver o acordo da entidade empregadora. Os funcionários públicos não podem. Os funcionários públicos só podem repartir as suas férias, no máximo, por 2 períodos. Portanto, se eu for funcionária pública e tirar agora 3 dias, o que me sobrar dos dias de férias, portanto, se eu ainda não tiver 10 anos de casa, os 19 dias úteis que eu tiver vão ter que ser gozados de uma vez num segundo período. Portanto, nunca podem repartir o período de férias por vários períodos, ainda que tenham os 22 dias úteis de férias disponíveis para o efeito. Depois existe outra diferença aqui entre o que diz a Lei Geral do Trabalho e a Lei de Bases da Função Pública. Quando haja violação do direito de férias, portanto, o trabalhador seja impedido de gozar as férias por causa da entidade empregadora, a Lei Geral do Trabalho faz nascer para o trabalhador o direito a ser
remunerado duplamente pelo período de férias que ele deixou de gozar. Ora, a Lei de Bases da Função Pública diz que o funcionário público que seja impedido de gozar as suas férias deve receber, a título de compensação, o triplo da remuneração correspondente ao período em falta. Portanto, enquanto o trabalhador na Generalidade recebe o dobro, o funcionário público recebe o triplo do período de férias que ele tenha sido impedido de gozar. Em qualquer dos casos, quer os trabalhadores na Generalidade, portanto, que se aplica a Lei Geral do Trabalho, quer os funcionários públicos que se regem pela Lei de Bases da Função Pública, em qualquer dos casos, e mesmo recebendo esta compensação pela violação do seu direito de férias, continuam a manter o direito de gozar essas férias até o primeiro trimestre do ano seguinte. Eu sou a Zaida Mato Faneca. Este é o Direito às Claras. Estamos sempre abertos às sugestões, estamos sempre abertos a que vocês mandem os vossos comentários, as vossas questões, que é para nós podermos alimentar o canal com mais temas relacionados a direito de trabalho ou não. Depende de vocês aquilo que nós produzimos para vos permitir exercer os vossos direitos com consciência e cumprir as vossas obrigações com fundamento.